Olá pessoal, bom dia. A gente fala muito aqui não só aqui no Instagram, mas também no meu canal do YouTube, que não segue ainda, segue lá, sobre esse tema, né? A escuta, ela permeia meu trabalho há alguns anos, há alguns bons e longos anos. A gente vem fazendo esse trabalho, pesquisando, aprofundando, incluindo a empatia, a beleza da escuta em todos os trabalhos que eu faço hoje. Seja como psicoterapeuta, seja como coach, seja como terapeuta, e até mesmo atendendo clientes das mais diversas formas, a prática da escutatória, ela permeia meu trabalho. Isso vocês não têm assim noção do quanto ampliou os meus horizontes, do quanto trouxe resultados positivos para mim e principalmente para aqueles que se relacionam comigo. Daqui a pouquinho a gente vai começar esse nosso Flash Live falando sobre esse diálogo conosco, esse diálogo interno, né? Toda essa escuta que acontece dentro da gente e a importância disso tudo. A Dani Saraiva já está aqui, eu vou convidar ela aqui para Aí entrar, a para a gente gente começar iniciar. essa flash live. Aliás, adorei a ideia, né? Porque 20 minutos dá tempo da gente se concentrar, da gente mergulhar, se aprofundar naquele tema e sem perder a conexão. Oi, Dani. Oi, Pedro. Estou aqui com um pouco de dificuldade de conexão, mas eu acho que agora está funcionando. Tranquilo. Eu estava comentando aqui que eu achei excelente essa ideia do Flash Live, né? Porque 20 minutos é o tempo que dá para você se concentrar, se aprofundar e não se perder, né, em divagações. Né? Então, a ideia era essa da gente, porque a gente sabe que hoje presença online é uma coisa, presença em qualquer lugar é uma coisa difícil, no online mais Verdade. difícil ainda. Mais Então, difícil por isso que ainda. eu falei de uma flash live, que eu queria que você, né, para o diálogo, a conexão interna, a escuta interna é muito importante, né? Eu já tombei muito nisso aí, já aprendi muito, né, antes de falar, de me escutar, até para poder me comunicar. E a ideia Perfeito. de hoje era a gente escutar um pouquinho da sua experiência, né? A ideia Perfeito. era, como é uma conversa muito rápida, né? A gente quer Sim. a atenção das pessoas aqui, mas também eu quero desafiá-las para fazer diálogos offline. Né? Isso aí. Então, que a sua história, a sua experiência possa ajudar, né, todos nós a exercer melhor essa musculatura, né, da escuta interna, que é uma parte importante na hora de a gente dialogar, né, com o outro. Né? A gente primeiro precisa Bacana. dialogar com a gente mesmo. E eu acho que você tem muita experiência com isso, não só de estudo, mas provavelmente algumas boas histórias para nos contar, né? A Com gente erra certeza. muito para acertar, então Muito. alguns bons erros aí que têm te ajudado a, né, melhorando essa musculatura, né, de escuta também, que é muito importante para qualquer relação. Então era um pouco disso, eu queria te ouvir, né, e um Perfeito. pouco dessa forma mais rápida, mas dessa forma gostosa de escutar histórias. Maravilha. Destaco duas palavras aí que você trouxe. Uma, musculatura, achei muito legal, porque isso traz a ideia que a gente precisa praticar, né? Traz a ideia que a gente precisa realmente investir um tempo e investir uma quantidade de esforço, investir uma quantidade de energia, e a gente precisa realmente fazer esse movimento na direção de. Você não simplesmente dorme e acorda escutando melhor. É uma prática, então achei muito legal a analogia de musculatura. Outra coisa, outra palavra que eu destaquei também na sua fala foi você falar de erro. E a gente tem uma visão que eu chamo de educação 20%, que a gente vai sendo condicionado ao longo da nossa vida inteira a achar que existe apenas uma resposta correta e 80% das respostas são incorretas e elas são erros, e a gente então, trucidado, recebe nota vermelha, é reprovado exatamente pelo erro. Então, a gente começa a se condicionar desde cedo de que errar é algo ruim. Então, a gente precisa fazer todo esse processo, abrir mão dessas questões de enxergar o erro como algo ruim e enxergar o erro como matéria-prima. Eu brinco muito que erro é como se fosse um bonequinho de Lego que você desmonta ele. Então, ou seja, as peças estão todas ali para você
remontar aquilo da melhor forma possível. Dar esse paradigma do olhar para o erro é algo muito importante para a gente realmente evoluir no nosso processo de aprendizagem. E fazendo um gancho com isso, a gente tem muita aversão à incerteza. Então a gente tem assim a gente fica fantasiando o uso da palavra certeza. Então a gente fala assim, por exemplo, a gente nunca usa certeza para dizer assim, 2 mais 2 igual a 4, tenho certeza. Porque quando a gente tem certeza, a gente não usa a palavra certeza. A gente usa a palavra certeza quando a gente quer falar ela de maneira até platônica, que a gente fala assim, não, vai dar tudo certo, tenho certeza. Então a gente tem uma espécie de um apego a certezas, quando na verdade a vida ela é toda pautada pelas incertezas. E se a gente parar para ver, imagina eu dizer para você, ó, Dani, vá assistir um filme que vai acontecer isso, isso e isso durante o filme e no final vai ser assim. Você vai assistir o filme com certeza. O que é que isso vai acontecer? Vai ser horrível, né? Então, assim, as incertezas, se a gente olha elas com curiosidade e não com ansiedade, né, com nervosismo, com o que será que vai acontecer? E sim, com savoring, a gente vai degustando aquilo que vai acontecendo à medida que aquilo vai acontecendo. Isso é maravilhoso. Então, isso também é mudança de paradigma, né? Da gente, em vez de ficar apegado às certezas, e o Pierre Weil, ele falava muito que o apego é a raiz de todos os males, né? Porque o apego gera o medo de perder, que gera o estresse. Então, a gente vive apegado a tudo, né? A nosso nome, a nosso cabelo, a nossos títulos. Então, a gente vive apegado, né? Então, a gente fica naquela dificuldade de se reinventar, se reconstruir, lidar bem com erro, com incerteza. Então, queria escutar uma história, sabe por quê? Porque a gente também entende, quando a gente começa a estudar as coisas, a gente ir teorizando, né? E na minha experiência de diálogo, eu fui primeiro, né? Porque eu sou muito do racional, então eu comecei a estudar, depois eu falei, pô, mas esse negócio de ficar estudando, lendo livro, não adianta nada se eu não pratico, por isso a musculatura, né? Então, verdade, né? Verdade. E com quem eu mais erro é com quem eu mais amo, mas tudo bem, eles aguentam. Então, quantas vezes eu brinco que eu já vomitei, né? Porque eu não fiz a escuta interna, então eu queria, a minha necessidade não estava atendida, e eu lá vomitava o que eu queria e achava que aquilo eu estava colocando para fora e dialogando e ia sair de um ponto que eu estava para um ponto que eu queria estar. Não só nisso, na vida profissional também. Antes de eu tenho que falar, né, eu tenho que fazer entender o que realmente está passando comigo, né? Até para botar as palavras mais fáceis para o outro entender e também que tem mais sentido para mim. E aí, eu tenho um monte de história, e meu marido pode contar muita história de eu vomitando, assim, várias coisas em cima dele, e depois eu até tenho que pedir desculpa aos meus filhos, e eu tenho que falar, gente, eu estou muito estressada, eu preciso de ajuda, na verdade eu não quero falar nada disso, o que eu queria falar era outra coisa. Né? E aí, porque eu fiz a escuta interior e percebi, nossa, não queria falar nada disso, por que eu falei tudo aquilo? Na verdade, eu só queria falar uma única coisa, sabe? Assim, eu estou cansada e preciso de ajuda, alguém pode me ajudar? Era só isso. Então, eu queria te escutar, você que além de ser estudioso, eu acho que quem chega no estudo da escuta é porque passou por muitas histórias de não escuta. Então, fala aí, Pedro, quero escutar uma história sua, uma história boa dessas. Tá bom. Eu sempre fui uma pessoa que falei muito, né? Então, assim, desde criancinha, chegava uma visita lá em casa, eu corria para receber, né? Para ir lá e conversar e falar pra caramba e tal. Então, assim, eu sempre fui me vendo como um comunicador. Por quê? Porque a gente tem o paradigma de que o comunicador é quem fala, né? É o falador. Então, a gente esquece a escuta, esquece o protagonismo da escuta e de focação no falador. Então, minha vida inteira eu estava tranquilo, alegre, satisfeito que eu era um comunicador, porque eu era um falador. Só que eu fui percebendo ao longo da minha vida, depois fazendo esse processo, olhando para a minha linha do tempo, o quanto a escuta foi importante, até então inconsciente, viu, Dani? Eu não sabia disso. Mas, por exemplo, meus colegas chegavam da escola técnica, eu me lembro essa fase, foi uma fase maravilhosa da minha vida. O pessoal chegava na segunda-feira e vinha me contar coisas que aconteceram com eles no final de semana, para na hora do intervalo eu recontar para as pessoas. Então, por quê? Porque aí eu escutava as histórias e como eu sempre fui uma pessoa muito criativa e tal, aí eu perguntava, rapaz, o que aconteceu com o sapão esse final de semana? O que foi? Vocês querem com lenda ou sem lenda? Pessoal, com lenda.
E aí eu pegava aquela história real, verdadeira, tudo direitinho, e contava ela de uma maneira que o pessoal se divertia. E aí, hoje olhando para trás, na época eu não percebia. Por que eu era um bom contador de história? Porque eu prestava atenção, né? Eu escutava bastante o que os outros estavam falando. Então, esse é o começo da narrativa. Agora, o tema exatamente da gente falar aqui de escuta interna, para mim tem muito a ver com autoconhecimento. Porque a gente fica muito, Dani, esperando que sirva pra gente os 7 hábitos de não sei o quê, os 10 passos para não sei o que lá onde. Então a gente fica esperando passos para eu pegar e seguir e dar certo comigo. Mas absolutamente você não tem certeza nenhuma, e por isso que eu iniciei falando de certeza, que algo que chegue pronto para você vai dar certo para você. Então é muito importante que você se escute, se observe, se perceba o que aquilo, que resultado aquilo está dando. Tudo bem, eu até posso pegar um passo a passo e começar a aplicar na minha vida, mas eu tenho que estar atento, eu tenho que ficar percebendo, me auto-observando como cada passo está refletindo. Então, isso acontece muito através dos diálogos internos. Essa autopercepção do que eu estou fazendo, do que eu estou sentindo, do que eu estou observando, de como aquilo está refletindo na minha vida, que realmente vai me dar, aí sim, a matéria-prima mais preciosa para eu poder realmente estar o tempo todo evoluindo e crescendo. E aí, outra história legal para vocês. Eu sou míope, tá? E eu sou porque é uma condição física, né? Então, não é como você dizer, eu sou ansioso, mas eu sou míope. Até o momento que eu fizer uma operação, eu deixo de ser míope, mas eu sou míope. E minha miopia e astigmatismo juntos dá 5 graus em cada olho. Quem é míope sabe que isso daí a gente enxerga um bocado de borrão. E eu tô desde o início da pandemia sem usar lente de contato. Eu estou fazendo esse processo, esse estudo comigo mesmo, então o que acontece? Eu diminuí a minha visão, porque eu também sou uma pessoa que vim daquela questão muito visual. Então, eu diminuí a acuidade da minha visão. E vocês não têm noção do quanto isso melhorou a minha capacidade de escuta. Não só de escuta, mas dos outros sentidos como um todo. Então, uma experiência, assim, absurda. E aí eu estava conversando com o Eduardo Almeida esses dias, né, do Ikigai, que eu fiz esse dia um vídeo sobre uma florzinha que ela nasce na porta da minha casa. E que ela nasce assim, ela fica na frente da casa. Então a gente passa, às vezes a gente se bate nela. E eu não tinha notado que eu me bato nela, os cachorros se batem nela todo dia, e ela não culpa a gente, ela não fala, pô, esse pessoal fica me sacaneando. Ela não acha que a gente está fazendo aquilo de sacanagem. Ela simplesmente, ela segue o caminho dela. Então, a partir do momento que eu observei aquilo, eu falei, cara, olha só, eu tô magoando essa plantinha sem perceber. E eu percebi isso míope. Por quê? Porque as minhas percepções se ampliaram. O meu nível de escuta, e é o que eu chamo de escutatória, que é a mistura você começa pela audição e daqui a pouco você aumenta a sua percepção como um todo, me fez perceber né, o que aquela plantinha tinha para me dizer. Agora, onde tudo isso aconteceu? Né? Aqui dentro dos meus diálogos internos. E aí tudo bem, eu fiz um vídeo, passei transbordei isso para vocês, mas realmente foi algo que me chamou a atenção porque esse diálogo interno, nesse caso, levado para o lado positivo, vem a partir do meu estado interno positivo, que até meu TCC, Dani, que eu estou terminando agora, ele fala sobre isso. Como as emoções positivas influenciam a nossa escuta e, consequentemente, o nosso aprendizado. Porque, às vezes, quando a gente dorme aquele dia horrível, que a gente dormiu mal e tal, aí chega no outro dia, acorda com mal e tal, aí você fala assim, pô, você pode fazer um café para mim? Aí a pessoa fala, acabou o café. Aquele acabou o café, você fala, como acabou o café? Isso é uma casa que... Aí você estoura. Aí você dormiu bem, é feliz, alegre, satisfeito, foi uma noite maravilhosa. Aí você acorda de manhã, você pode fazer um café para mim? Acabou o café. Me dá uma água, um chá, eu fico até em jejum, né? Então você escuta completamente diferente. É verdade. Agora, Pedro, maravilhoso essa sua experiência, essa lente de contato. Teria outra prática que você está fazendo, né? Nossa live hoje é curta, que ajuda a gente, quem está aqui, né, do nosso lado,
Eu fiz a cirurgia, eu também sou míope e estigmatismo, mas tem 10 anos que eu fiz a cirurgia. Então hoje eu não preciso, mas eu acho que eu vou voltar, né? Agora com a pandemia, muito computador, eu já estou sentindo um pouco. Mas eu queria outra, né? O que mais que o Pedro tem feito? Alguma coisa que seja fácil, né? Para a gente desligar daqui a pouco e exercer. Né? Eu quero muito. Eu estou muito instigada que a gente ajude, né? E eu acho que você tem muita experiência, né? Não só de estudo, mas de prática mesmo, para ajudar quem está aqui com a gente a desligar e poder levar alguma coisa que ela possa, né, ampliar o seu repertório, a sua musculatura, seu exercício diário de escuta. A escuta dela mesma, principalmente. Tá. Tem duas coisas. Uma é nível mais hard, né? E a outra é um nível um pouco mais tranquilo. Do nível um pouco... veja bem, um nível mais tranquilo de você iniciar, né? Mas você só vai ficar bom nisso se você realmente praticar. Sim. Que é você se perguntar, quando alguém está falando com você, quando você está dialogando com alguém, é você se perguntar que voz você está ouvindo. Se você está ouvindo a voz da pessoa ou a sua própria voz. Então, isso é uma prática que eu faço diariamente, que é sensacional, porque ela é uma prática de mindfulness, utilizando a própria escuta como ferramenta de atenção plena. Então, eu utilizo o próprio gatilho. Quem está falando comigo? Por que quem está falando comigo? Porque vira e mexe, alguém está falando e um pensamento te capta e te leva ou para o futuro ou para o passado. Então, nesse momento, quem está falando com você, é a sua voz interna. Então, às vezes a pessoa está falando comigo e fala, Pedro, eu estou aqui, inclusive eu estou numa fazenda. Aí eu, fazenda. Inclusive, teve uma vez que eu fui para a fazenda, um abraço. Quem está falando comigo, eu mesmo, opa, volta. Quem tem que falar comigo, Dani. Então, eu estou utilizando essa pergunta para poder me trazer de volta para o momento presente. Então, isso é uma prática que te ajuda a aguçar a sua capacidade de escuta. A outra, como eu falei para vocês, é um nível um pouco mais hard e vale muito a pena vocês fazerem, que é você ligar um som na sua casa, num lugar mais distante que você tenha da sua casa, e você ir para outro ponto da sua casa e você vendar seus olhos. E eu estou dizendo para vocês, eu faço isso muito. Eu vendo meus olhos, eu fecho meus olhos. No caso, hoje já consigo fechar, que eu não abro mais, né? Antes você fica naquele medinho abrindo. Então eu fecho os olhos e vou caminhando na casa na direção daquele som. Então isso é algo, gente, vocês não têm noção de como isso te dá amplitude, capacidade de perceber de onde vem aqueles sons, profundidade, tons. Então aquilo trabalha o ajuste fino da sua capacidade de escuta. Então são duas dicas, assim, como eu falei, uma é nível mais hard, que vale a pena vocês experimentarem, que é sensacional, uma experiência que depois até eu gostaria que vocês comentassem aqui no direct sobre isso, ou então no post que eu vou fazer sobre essa live, sobre essa experiência. E a outra, como eu falei, é vocês fazerem o mindfulness de acordo com quem está falando com você. Tem um autor que eu estudo, Pedro, que ele fala dos níveis de escuta, né? Que são 4. E até tem uma forma de você... Ele tem um guiazinho de você ficar preenchendo, né? Uma época eu preenchia, assim, se eu conseguir evoluir o meu nível de escuta, que é isso que você está falando. Primeiro, perceber se eu estou presente me escutando, né? Isso. E como é difícil você evoluir para isso que você está falando do hard, é o que ele fala que é o nível de escuta do campo, né? Como você já deixou a escuta, você consegue escutar quase 360 graus junto com os seus olhos. Dani, isso, maravilhoso. E ele fala, é o Auto-Charme, a teoria UI, é maravilhoso. Auto-Charme, teoria UI. E aí tem lá dentro 4 níveis de escuta, né? Em 2013, quando eu fiz o curso com eles, e eu lembro que eu pratiquei muito, né? Ele tem os níveis lá e você pode praticar todo dia, levar para o seu caderninho de reflexão. E agora que você está falando, eu falei, eu perdi isso. Né? E como a gente também avança e perde, né? Que aí eu acho que eu avancei. Sim, e agora você falou do nível hard, para mim me pareceu muito hard, mas eu falei, como é importante, né? Falei, gente, mas como é importante essa escuta, né? Porque é fácil, ainda para mim, já é difícil esse primeiro fácil que você falou, né? Porque para você é fácil, mas ainda para mim hoje, nesse momento que eu estou, é difícil. Porque e eu queria que as pessoas também
começassem de algum lugar, né? Então, mesmo achando que é difícil, que é essa coisa que a gente está cada vez menos dialogando, né? A gente nasce com o outro, né? Nasce falando com o outro, nasce em relação, né? O ser humano precisa da relação. A doutora Fabiana está dizendo aqui, ó, eu já ando em casa no escuro à noite e é incrível mesmo. Aí, ó, boa ideia. Talvez para mim é um pouco mais fácil. Eu vou deixar as luzes apagadas e vou tentar andar para voltar essa escuta de campo, que é o que você está falando, né? Boa, porque a penumbrazinha já dá para você, né? Para você não ser o escuro total, o breu total, exatamente. A penumbra já dá juntar os seus sentidos, né? Então... Isso, perfeitamente. E você falou essa coisa da escuta 360, por exemplo, olha só que coisa interessante. Aqui atrás tem uma rua, né? Que eu moro em casa. Então, pelo som, eu consigo escutar se a rua está mais engarrafada, menos engarrafada, se passou um ônibus, passou uma moto, se passou um táxi, se passou em alta velocidade, se passou devagar. Tudo isso com esse processo, essa ampliação do sentido nessa escuta de 360 graus. Pois é. Depois eu vou, quando você fizer o post, eu vou falar também. Eu vou fazer um falando, ligando a teoria U. Mas, Pedro, então, a gente é uma flash live, porque eu acho que as pessoas perdem a escuta rapidamente, a gente perde a presença no online. Eu falo por mim, né? Então, eu vi que a Bru entrou, algumas pessoas entrando agora, mas a gente vai terminar. E eu queria muito que você deixasse assim, gente, como a gente exerce essa musculatura na vida real, né? Isso aqui é um pedacinho da nossa vida real e deveria ser cada vez menos, porque esse diálogo, ele tá nesse dia a dia, né? A gente deve exercer mais o diálogo, até com quem a gente não gosta, com quem é diferente, mais ainda. Então, que você... E aí parte muito da gente estar aberto, né? Eu falei agora tem pouco tempo dos 3 pilares do diálogo. Então, eu queria muito que você deixasse essa dica, né? Você que, para mim, né, tem muita prática e muita experiência na escuta, né? E aí a escuta interna é muito importante. Saia daqui e faça o quê? Vamos desligar aqui e faça o quê? Pronto, saia daqui e fique 10 minutos sem falar absolutamente nada. Eu estou falando 10 minutos, assim, vá no seu tempo, mas no mínimo, 10 minutos é o que eu estou te passando, tá? Se você sentir que dá para ampliar para 11, para 15, vai embora aí. Veja aí o máximo de tempo que você consegue ficar sem falar, que você não imagina a riqueza que há de aprendizado ao seu redor, vindo a partir, né, da audição, e a gente é muito focado na visão. Então, assim, a gente perde muito porque é tudo visão, tudo da gente é visão, 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 visão. Mesmo as pessoas que não são visuais, são mais auditivas e sinestésicas, mas o que a gente mais usa é a visão. Então, quando acabar aqui a Flash Live, passe aí, no mínimo, 10 minutos sem falar absolutamente nada e perceba o que está acontecendo ao seu redor a partir dos outros sentidos, iniciando pela escuta. Então é isso aí, Pedro. Agradeço. Quem está aqui, quem não está, quando vejo a gente vai deixar gravado. Estou deixando essa dica para a gente fazer no nosso dia a dia agora. E a galera que entrou aqui, ó. Léo. Ficar 10 minutos sem fazer, 10 minutos se escutando e vamos praticar, porque a gente está precisando de muita prática de diálogo nesse momento. Então, agradeço muito a sua dica, né? E agradeço muito a sua contribuição. Então, vamos desligar e ficar 10 minutos. Então é isso, gente. Agradeço. Vamos deixar gravado. Muito bom, Pedro, te ver de novo. Aqui, nesse lugar, mas a gente está conectado. Gratidão a todos a participação. Eu achei muito legal essa ideia de Flash Live. Deixa a gente com um gostinho de quero mais. E tem mais pela frente e vamos passar aí esses 10 minutos. E Dani falou bem. Também sem celular, sem nada. No mínimo 10 minutos, ok? Até a próxima.